Começou? Começou. Bom dia, pessoal, mais uma vez, a todos que estão aqui presentes, ao pessoal que está assistindo essa gravação. Hoje nós vamos utilizar o livro didático como suporte na nossa aula, tá? Então eu peço que vocês abram, por favor, o livro didático na página 29, o capítulo 8, e o tema do nosso capítulo é Gosto se discute sim. Então é até bacana, porque querendo ou não, em volta, a gente estava conversando antes dessa aula iniciar sobre música. Tem um microfone ligado. Eu desliguei, Consegui resolver. eu acho. Eu desliguei teu microfone, viu, Gigi? Quando precisar falar, tu liga, por favor. E a gente aí tem uma tirinha, que é uma realidade atual que a gente vive. Quem pode ler essa tirinha aí pra gente? Qual é a página? 29, livro didático. Gosto se discute. Tá bom. Posso ler? Pode sim. Nossa, faz tempo que eu não digo isso, hein? Que sensação de nostalgia. Tá bom. Que tal a gente ver esse filme? É muito longo, tem quase 3 horas. Deixa eu procurar outro. 3 horas e meia depois. Pronto, já escolhi. Ou seria melhor uma comédia? Então, pessoal, você se identifica com a situação retratada na tirinha? É a primeira pergunta. Não, às vezes. Depende. Não. Gente, Quando eu tô com alguém é difícil eu escolher algo. Porque eu fico pensando no gosto da outra pessoa. Tipo, será que vai ser bom esse filme? Porque depende muito, né, de quem você tá. Isso. Pois eu sozinho não consigo. Eu vejo o catálogo inteiro da Netflix, aí eu vou e assisto uma série, dou continuidade numa série que eu É por assisto. isso que eu assisto Friends de novo. Sempre. Não tenho nem paciência, tá escolhendo filme. Qualquer um. Assistir filme com Estela é muito chato, porque ela não gosta de nenhum que eu gosto. Aí eu tenho que assistir. Aí ela demora 5 anos pra escolher um filme, aí eu já tô dormindo. Ai, que saudade de fazer cinema em sala de aula também. Me sinto nostálgico. Professor, eu odeio. Sério, eu tenho uma raiva de quem dorme no filme. Por causa que você bota o filme, fica na emoção. Você fica perguntando, e aí, tá assistindo? Você tá gostando? E quando você olha, a pessoa tá dormindo. É triste, é frustrante. Não faz isso. E você Eu durmo acha... quando o filme é chato. Eu fico triste, mas eu falo, caramba, eu botei o filme com tanto amor e tu tá dormindo. É triste. Né? Como vocês acham, então, que isso poderia ser evitado? A gente tá em um conjunto, ou 2 pessoas, 3 pessoas, e como a gente conseguiria evitar que passassem 3 horas para se decidir qual filme é assistido ou que a pessoa dormisse enquanto você... Eu já tinha ido embora. Em 3 horas, eu já tinha ido embora. Como é que vocês acham isso aí? Sim, o aulão é hoje, Daniel, às 11 horas. E a câmera... Eu acho que... Quem quiser ligar agora, pode ligar, eu me sinto de boas. Ligar só de 11 horas. Tá ok, aí você se arrumar, né? Sim, professor. Eu acho que poderia ser discutido assim. Tirava no papel, pedra, papel, tesoura. Quem saísse primeiro, escolhia o filme. Ou, antes de ir assistir um filme, já escolhia. Super adulto. Pedra, papel, seria bom. Tipo, você escolher antes num grupo, sabe? Tipo, a gente vai assistir o quê? Vamos decidir agora pra quando chegar não ficar na dúvida. Mas aí a questão seria, tipo assim, discutir o gosto. Tu gosta de filme de ação? Tu gosta de filme de terror, comédia? Saiu um filme de tal estilo, entendeu? Então seria o diálogo para ver com quais gostos estariam ali, para achar um filme que meio que conseguisse abranger todos os gostos. Tu gosta de um filme de comédia, mas eu gosto de terror. Então tem uma comédia de terror. Não sei se vocês já viram aquele filme A Babá. Que é Meu Deus, muito bom. Tem aquele filme também da menina que morre no aniversário. Ela fica morrendo várias vezes. A Morte da Parabéns. Isso. Eu acho meio comédia terror. Então, é nesse estilo. Tipo assim, mas alguém quer assistir um romance terror ou romance comédia. Então, ter esse diálogo para chegar. Por isso que o nome do nosso capítulo é Gosto se discute sim. Seria mais uma questão da gente discutir o gosto de cada um para chegar a um consenso. Aí, nesse capítulo, a gente vai estudar um estilo, um gênero textual que se chama resenha crítica. Existem vários tipos de resenha e, entre elas, aí a gente vai ver a crítica. E a gente começa vendo um pouquinho sobre esse estilo.
A resenha ela é um gênero textual que tem como finalidade a descrição de um objeto. Então, sempre que alguém pedir uma resenha, nem que seja crítica a vocês, vocês vão ter essa ideia de que é para descrever. É meio como se fosse um resumo descritivo. Eu vou resumir uma coisa e eu vou descrever ela. Só que aí, a partir da resenha crítica, né, a gente vai ter um olhar diferente. Então, a gente vai descrever, sejam obras literárias, um filme, uma apresentação artística, como teatro, cinema. Pode ser música, pode ser banda, pode ser videoclipe. Então, a gente vai ter... Só um momento, pessoal. A gente vai ter esse estilo aí. A resenha crítica, por sua vez, é um texto de informação e de opinião, onde o autor descreve o tema e, ao mesmo tempo, expõe sua apreciação. Então, eu vou trazer o objeto, né, que a gente vai analisar. Pode ser um filme, como eu falei, pode ser um livro. A gente vai dizer, resumidamente, como é que ele é. Gente, esse livro fala sobre um casal que morre no final. Sei lá, exemplo. E aí eu vou dar minha opinião. Eu gostei. Eu não gostei. Para mim foi ruim, foi péssimo esse final. Para mim foi maravilhoso, muito bom. Vai ser nesse estilo. E a gente vai expor também, vai falar dos momentos. Mas teve um momento que foi maravilhoso, teve outro momento que eu não gostei tanto. Porque às vezes muitas pessoas procuram, na verdade, a resenha crítica antes de ler ou assistir alguma coisa. Não sei se já aconteceu com vocês. Vocês estão lá vendo, vê o trailer e ainda não tem certeza se aquilo ali é bom realmente ou se é o estilo, vai lá na internet e lê alguma coisa. Já fizeram isso? Ô, professor, eu procuro pra ver spoiler, aí eu adoro spoiler. Adoro mesmo. Porque eu tenho spoiler, mas aí, tipo, eu vou lá, peço spoiler à pessoa, aí a pessoa me dá, aí eu vou ver, analisar aquilo pra ver se vale a pena assistir, pra não perder meu tempo, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que não gosta de ficar assistindo o tempo todo, toda hora. Então, pronto, aí é meio que você vai em busca de uma resenha crítica, né? Da opinião de uma pessoa. A pessoa, quando chega, ela diz se é bom ou não, mas ela também dá um resumo, geralmente, né? Fala assim, a história é de tal maneira. São duas pessoas aí em busca de alguma coisa. Então, tem muito disso. A gente tem aí... A função é fazer uma análise interpretativa, né? Então, a gente interpreta os fatos quando a gente vai fazer a resenha crítica e traz um pouquinho do nosso gosto, falando se como foi que a gente aceitou aquilo ali, se foi bacana, se não foi. Sobre o tema discorrido, considerando considerações pessoais sobre o objeto analisado. Entenderam mais ou menos como é, 100%, ou ainda tem alguma dúvida sobre... A ideia ficou clara, né? A resenha crítica. Sim. Então, a gente vai ter agora que ver um pouquinho como é que faz uma resenha crítica. Primeiro, a gente escolhe um tema a ser analisado, como eu falei para vocês. Então, vai ser música, videoclipe, livro, série, filme, programa de televisão, um comercial, qualquer coisa. Vocês vão lá pegar e vão fazer uma análise crítica. Para começar uma resenha crítica, é necessário delinear, né? Escolher um desses pontos que eu falei para vocês. Se a resenha crítica for de um livro, é necessário ler a obra. Se for de um filme, é necessário assistir o filme. Se for de um clipe, é necessário assistir esse clipe, de uma música. Então, vocês têm que ter o conhecimento. Não adianta eu me basear em fatos de outra pessoa para fazer uma análise só porque traz o resumo. Eu preciso ter o conhecimento. Além disso, o conhecimento sobre o autor é essencial. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Eu vou escrever uma resenha sobre o novo videoclipe da Beyoncé, por exemplo. Em algum momento eu tenho que trazer um pouco da história dela. Então dizer assim, expressa muito bem o estilo da Beyoncé nesse clipe, porque ela sempre trabalha com essa estética, com esse estilo visual e tudo mais. Eu vou falar sobre um livro da Stephenie Meyer, a que escreveu Crepúsculo. E aí eu falo sobre um livro dela e eu trago... Oi. Peraí. Oxe, calma aí. Você pode repetir, por favor, o negócio sobre a Beyoncé, tipo, como começar a falar sobre a resenha, porque eu tava meio... É tipo você trazer um pouco sobre o autor, a pessoa que tá por trás ali. Então é como se eu fosse analisar um clipe da Beyoncé, e aí quando eu começasse a analisar ele, eu não falasse dela. Eu preciso falar, entendeu? Trazer as marcas de identidade dela. Falar, gente, aqui ó, nesse clipe dá pra ver que é bem a cara da Beyoncé porque tem muita dança, e ela gosta disso. Então ela colocou bastante dança no clipe. E falar, e ficou realmente um clipe muito bonito e tal, por conta da coreografia, entendeu? É trazer um pouco de quem é
o autor, né, a pessoa que está ali para essa análise. Então, é como se eu for falar de um livro e também eu preciso não só falar do conteúdo do livro, mas eu preciso falar de quem escreveu. Como é o estilo? Esse livro ficou muito bom porque a autora sempre faz romance e ela já é acostumada a trazer esses traços de romance. Entenderam? Ô, professor, Ô, professor, assim, quando tem aqueles react de clipe no YouTube e tal, é um tipo de uma resenha, porque tipo, você tá ali reagindo, você tá dando sua opinião sobre aquilo. É um tipo de resenha? Tem os reacts, que é tipo assim, a pessoa dá a opinião, né? Falando, meu Deus, tá perfeito, não sei o quê, né? E tem aquelas pessoas só que ficam gritando, né? Ah! Então, esse que eles dão a opinião pode ser, sim, considerado uma resenha crítica, um estilo de resenha crítica, porque eles estão ali dando a opinião, falando, ficou perfeito, olha como trabalha a iluminação, olha como está trabalhando essa coisa. Dando ali a opinião e também trazendo, querendo ou não, um resumo, né? Se não apresenta o resumo, mas ali vai passando geralmente o clipe. Geralmente, quando é reaction de clipe, eles ficam passando embaixo. E aí a gente tem que se aprofundar e se contextualizar. Após ser definido o tema, então vocês vão lá na atividade de vocês, eu falo para vocês analisarem, escolherem um livro para analisar. Você escolhe um livro, você leu o livro, você estudou sobre o autor e agora você vai fazer a sua análise. Então após ser definido, né, que era um livro, é importante fazer essas anotações sobre a pesquisa, fazer a leitura. E também você pode ler outras resenhas já prontas, para você ter um norte. Tipo assim, essa pessoa aqui falou que isso é perfeito por conta de tal ponto, mas eu não achei tanto, eu não gostei. Mas é bom você ter a opinião, ler a opinião de outras pessoas para fortalecer a sua. Ok? Encontrar, por exemplo, opiniões e visões diferentes. Então, você vai escrever sobre uma coisa falando que ela é boa. É bacana você ler uma resenha crítica que seja contra, falando que aquilo não é bom, para você ver outro ponto de vista. Não que você vai brigar com a pessoa, mas só para você dizer, tem pessoas que pensam de diferentes maneiras. E sobre a contextualização, é importante compreender deixa eu ver aqui o que é que está cobrindo. A relação do tema com a realidade que foi produzida. Então, a gente sempre vê qual é o contexto. Tem alguém com o microfone ligado. A gente vê o contexto que está sendo produzido ali a obra. Então, foi um cenário pós-guerra, foi um cenário pós-pandemia. Então, a gente tem que fazer toda uma análise para chegar e dar a opinião, né? Não é chegar e falar assim, tá. Ô, professor. Oi. Quando eu vou começar uma resenha, eu tenho que introduzir um parágrafo sobre o que é aquilo tudo, aquele contexto, e depois expressar minha opinião, ou eu já posso começar ela expressando minha opinião? A gente vai ver um pouquinho aqui na frente. A gente pode dizer que você vai começar situando a obra. Esse livro foi lançado em 2010, nananã e tal. Aí você começa a discorrer, trazendo um pouquinho do resumo, e depois você chega e vai falando sua opinião. E tem momentos que ele foge do tema, isso não é legal, isso não é bacana. Entendeu? Como sabemos, a resenha crítica é necessariamente um texto sobre um tema que expõe a opinião do autor. Sendo assim, depois de anotar e buscar informações, faz-se definir sua opinião pessoal sobre o tema. Então, depois que você lê, estuda a obra, que você faz a análise sobre o autor e tudo mais, você vai lá e diz assim, e aí, eu gostei ou não gostei? Aí começa a produzir sua opinião. Vale ressaltar que quanto mais o resenhista, que é quem escreve a resenha, amplia seus conhecimentos e se envolve com o tema, melhor fica. Então, vamos supor lá que a gente eu peço para vocês fazerem uma resenha da série favorita de vocês ou da banda favorita de vocês. Com certeza vai ser mais fácil para vocês falarem, né, do que fazer uma resenha sobre um tema que vocês nunca viram. Porque vocês já dominam o assunto, vocês já conhecem a história das pessoas, vocês já conhecem os atores, sabem tudo sobre eles. Pelo menos eu sou assim. Quando eu gosto de uma série, eu vou lá, primeira coisa, Instagram, para seguir todo mundo da série. E aí fica mais fácil. E aí a gente vai argumentar e dar a sua opinião pessoal sobre o tema. Gostou do livro ou do filme? Qual foi a parte mais interessante? Que relação ele pode ter com outras obras?
Essa questão de relação que pode ter com outras obras, eu vou fazer eu aqui fazendo já críticas. É tipo aquelas séries Sheldon Hunters, eu acho. Que tem, eu acho que tem 1000 séries na Netflix que é a mesma história, só muda personagem, só muda quase nada, na verdade. É sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa de, uma pessoa descobre poderes e aí vai para uma escola e essa escola não era uma escola, era um lugar que tinha várias pessoas com poderes. Enfim. Quais suas principais considerações e apreciações sobre o tema? Sentiu que teve alguma parte que não ficou muito bem explicada? Geralmente, sempre a gente sente isso, né? Quais as emoções geradas depois de ler o livro ou o filme? Então, depois que vocês pensarem sobre isso, é meio que essas questões aqui são um norte para criar. Você vai falar geralmente se você gostou ou não e qual foi a parte mais interessante, isso é obrigatório a gente trazer uma resenha crítica. E também poder relacionar, geralmente essa questão de relação é quando eu falei do autor. O autor do livro geralmente trabalha com um romance que os dois não ficam juntos no final. E isso já é esperado, porque em outra obra a autora fez do mesmo jeito, por exemplo. Então, a gente pode fazer essa relação. Refletir e responder essas questões podem ajudar a definir melhor o caminho a ser seguido. Observe que o discurso da resenha crítica pode parecer em primeira pessoa, eu, ou em terceira pessoa, ele ou ela. Então a gente pode sim, porque uma resenha crítica é uma opinião pessoal. Então eu posso dizer assim, eu acho que essa cena, a cena em que o pessoal faz determinada ação não ficou legal, por conta disso e disso. Eu posso chegar e mostrar a minha opinião dessa maneira. Ok? Claro. Ok. Dúvidas em relação a isso? Não. Professor, ser feita como primeira pessoa, uma pessoa sozinha ou um grupo? Uma pessoa sozinha, porque geralmente vai ser um resenhista que vai fazer. Geralmente você é contratado, né, ou sua resenha é escolhida para ser publicada. Geralmente quando vai lançar filmes e tal, vários resenhistas enviam para jornais e revistas sua resenha sobre um filme, sobre uma série. E aí, quando eles escolhem a melhor e lançam, ou geralmente eles vão escolher uma positiva e uma negativa sobre um tema, para as pessoas lerem e terem a sua própria opinião. A estrutura da resenha. A resenha segue o modelo dissertativo argumentativo, né? Ela vai argumentar e vai dissertar. Ou seja, ela vai ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Contudo, ele é flexível, ele não vai ser obrigatoriamente seguir essa regra, pessoal. Então, a gente vai ter a parte introdutória, que vai apresentar o tema, né, o assunto que você vai ser abordado, sobre o que você vai resenhar. O desenvolvimento, onde você vai apresentar um pouco do resumo e os argumentos por ser a favor ou contra, né? E a parte final você vai fechar com as ideias, falando assim, por isso que eu achei uma obra muito legal, por isso eu não achei uma leitura muito legal. Tecnicamente isso. Tipos de resenha. Segundo sua finalidade, a resenha pode apresentar duas modalidades. Resenha descritiva, que a questão é informar e descrever, né? É meio que apresentar um resumo. E a resenha crítica em si, que vai apresentar as ideias principais apenas e aí falar mais da opinião do autor. Aí eu quero que vocês coloquem aí agora na página 30 do livro didático. Eu não consegui trazer a mesma imagem do livro, não consegui achar. E aí eu tenho... vocês têm um cartaz, né, sobre o filme Perdidos em Marte. E a gente precisa fazer algumas análises em relação a isso. Vocês estão com um quadradinho, com vários 5 quadrados brancos em torno do cartaz? Sim? Sim. Aí a gente precisa identificar esses elementos. Vocês acham que essa parte aí, Perdido em Marte, que é o quadradinho rosa, ele está se referindo ao quê? É o nome do filme. Isso mesmo, então vocês podem colocar aí, completar esse quadradinho como título ou nome do filme. E embaixo dele a gente tem 1 de outubro em 3D. Vocês acham que essa informação é o quê? A data do lançamento do filme. Isso mesmo. Em cima do nome a gente tem aí Matt Damon. Quem? Por quê? Quem é? O ator. O ator? O ator principal. Isso, o ator principal. E aí a gente tem em cima, aqui na imagem do slide não tem,
Mas no do livro a gente tem aí Nunca Desista e em cima a gente tem um filme de Ridley Scott. Quem é Ridley Scott? O diretor. O diretor? Quem criou o filme? Isso mesmo, diretor. E embaixo a gente tem aí Nunca Desistas. O slogan, sei lá. Pode ser considerado slogan ou chamada do filme, nesse caso. Ok? Aí eu queria responder com vocês essas duas questões oralmente. Qual é a justificativa possível para a divulgação apenas do nome de Ridley Scott e de Matt Damon? A gente sabe que no filme não vai ser só ele, mas por quê? No cartaz só traz o Porque nome. eles. Porque Ele é o principal. Hadley seria. Pois são Porque- atores importantes e que traz um bom público. Hadley Scott foi o que escreveu. Foi o diretor. Não, dirigiu. Isso, foi o diretor e Matt Damon foi o ator principal, né, no caso. Mas a ideia de pensamento em si está correta, Gigi. Fica em relação a por eles serem famosos, né, serem nomes famosos e que possam trazer público. Então a gente coloca aí Ridley Scott, aí várias pessoas já assistiram vários filmes dele, que amaram, vão dizer assim, esse filme é bom, a gente vai assistir. Então vejam que Eu sei nem quem é, mas tudo bem. o nome dele traz um peso. E esse Matt Damon também, né, por ele ser famoso, ele traz essa mais peso ainda. E na letra B a gente tem aí, qual é a provável narrativa apresentada no filme? Quem assistiu pode falar um pouco, se alguém assistiu, e quem não assistiu, o que vocês imaginam que se trata o filme pela imagem? O homem que foi pra Marte. Eu acho que o homem que foi a Marte e a nave enterrou lá e não quis mais voltar. É alguma coisa. Ele era astronauta, aí ele foi pra Marte e ele se perdeu lá. E os amigos saíram e deixaram ele. Passado. Amizades, meu Deus. Agora pra ele voltar foi um milagre. Pronto. Aí a nossa primeira atividade em relação a esse assunto, pessoal, vai ser na página 31. A gente tem uma resenha crítica em relação a esse filme. Vejam que ela já tem o nome do autor aí no início, né? Nina Finco, tem a data e até o horário. E aí ela começa nessa página e termina na página 32. Aí eu quero que vocês respondam a página 32 e 33. Para... Ô, professor, é Oi. pra mandar a foto dessa página? Da qual? Da 31? É pra mandar a foto da página 30? Não, Da não. 30, que Não, a não. gente fez agora. Não, vocês podem fazer, só foi uma questão de debate oral mesmo. Aí a gente faz a 32 e a 33 que vocês enviam. Essa vocês enviam, ok? Aí, deixa eu só Ok. encerrar aqui o compartilhar. Ok, vocês E têm... vou tirar uma foto da tela, porque eu tô sem meu tablet para fazer a chamada. Aí eu confiro o nome de vocês na chamada e... Peraí, Daniel, o celular não é lento. Tá? Pronto. E a gente se vê às 11 horas para o aulão, ok? Quem não enviou o gabarito, por favor. É 31. 31 e 32. Professor. 32 e 33. Ah, tá, entendi. 31 é o texto que eu Tchauzinho. falei. Até mais. Até já. Até, tchau.